Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você 6 inimigos do seu fígado. Muitas pessoas se preocupam com a saúde do fígado, mas assim, nem tanto. Acham que o fígado é um órgão que se regenera, que não tem que se preocupar tanto assim, não tem problema nenhum. Não é assim, gente. Inclusive, eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. E tem algumas coisas que você consome no dia a dia que podem prejudicar muito a saúde do seu fígado. A gente sabe que o fígado é um órgão super nobre, está relacionado com a excreção de toxinas, está relacionado com o controle do açúcar do sangue, está relacionado com a coagulação do sangue, com a nossa imunidade. Então é importante que ele funcione bem. Vamos começar a falar mais sobre esses alimentos a se evitar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, escreve pra mim aqui embaixo nos comentários por que você se interessa com a saúde do seu fígado. Você já teve algum problema no seu fígado? Teve algum histórico de alguém na família que teve problema do fígado? Você acha que você consome muito álcool? Tem alguma toxina, alguma coisa que você consome no dia a dia que você acha que prejudica o seu fígado? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários qual é a sua preocupação com o fígado, que eu vou saber disso e trago mais vídeos pra te ajudar com isso também. Vamos começar com essa nossa lista, mas antes disso eu quero te lembrar bem rapidinho que o fígado é um órgão, né? Já te falei, muito interessante, muito nobre, muito importante para o nosso funcionamento do organismo, mas tem aquela velha história, né? Uma lenda aí do passado, de que o fígado é um órgão que se regenera. Não tem problema, posso beber bastante, posso comer bastante coisa errada, não preciso me preocupar com a medicação, porque o fígado ele se regenera. Isso é verdade em parte, gente. Se você pegar um fígado de uma pessoa saudável, essa pessoa fizer um transplante de fígado, o fígado tem uma capacidade de crescer as células saudáveis de novo, sim, até ficar do tamanho normal. Agora, a questão com relação a problemas no fígado é que quando a gente tem lesões no fígado, você acaba formando um tecido cicatricial, um tecido conjuntivo, e essas células perdem a função, não são mais os hepatócitos. São células cicatriciais, conjuntivas, que não têm a mesma função. Então, por isso que é importante evitar lesão no fígado, por isso que existe essa grande confusão. Então, é importante, sim, que você cuide da saúde do seu fígado para evitar problemas a longo prazo. Então, o primeiro item dessa nossa lista de 6 são os doces muito ricos em açúcar. Eu digo isso porque existem doces saudáveis que a gente faz sem açúcar nenhum e esses não tem tanto problema para você consumir. Inclusive, eu tenho muitos vídeos aqui de doces saudáveis, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A grande questão é o excesso do consumo de açúcar na alimentação. Quando a gente pensa em problema de fígado, muita gente pensa na gordura, né? Mas um dos alimentos que piora mais a saúde do nosso fígado é o açúcar em excesso. Ele faz com que a gente tenha muitos picos de insulina para controlar esses níveis aumentados de açúcar no sangue. E a insulina sinaliza para que você acumule mais gordura, né? O açúcar em excesso ele é guardado dentro das células gordurosas e isso pode estimular, inclusive, o acúmulo de gordura no próprio fígado, gerando estetose hepática, que é o fígado gordo. Então, muitas das pessoas que têm problema de fígado gordo não tem a ver com o consumo excessivo de álcool. Claro que ele pode vir daí também, mas hoje em dia a gente vê cada vez mais um aumento das pessoas que têm estetose hepática por problemas na alimentação. E a gente vê muito isso quando a gente analisa o exame de sangue e vê um triglicerídeo aumentado. Isso mostra pra gente que essa pessoa consome muito açúcar, muitos alimentos refinados, carboidratos refinados, de alto índice glicêmico no dia a dia. Então, controlar a quantidade de doces ricos em açúcar também é muito importante se você pensa na saúde do seu fígado. Outro detalhe importante é que o açúcar é um alimento altamente inflamatório, justamente por causa desses picos de insulina. E o excesso da inflamação também piora a saúde do nosso fígado, então mais um ponto negativo para ele. Segundo alimento dessa nossa lista são as carnes ultraprocessadas, então mortadela, salaminho, essas carnes embutidas, sabe? Essas carnes embutidas normalmente são muito ricas em gorduras, gorduras saturadas, gorduras ruins, algumas até podem vir a ter gordura trans na sua composição, que é bem ruim para o fígado, são gorduras muito inflamatórias. Essas carnes processadas são muito ricas em sódio e algumas são muito ricas em açúcar também para conservação, né? A gente sabe que o sódio e o açúcar são conservantes naturais, né? Naturais no sentido de que são muito utilizados na indústria alimentar e muitas vezes também tem nitritos, tem nitratos, tem muitos conservantes, muitos corantes, aromatizantes, então são produtos ultraprocessados. E o fígado não consegue lidar muito bem com o consumo de produtos ultraprocessados, ele não sabe muito bem onde encaixar aquela categoria, ele encara aquilo muito como uma toxina, então isso pode aumentar a inflamação do fígado e piorar a saúde dele. Outro grupo de alimentos que você tem que tomar cuidado é o consumo de frituras em excesso, porque quando a gente vai fritar um alimento, normalmente quando você frita em casa, você frita onde? Ou no óleo de soja, ou no óleo de canola, ou naquela banha não, que a banha seria boa, mas a gordura trans, sabe? Aquela gordura, aquela placa branca que se compra, gordura vegetal hidrogenada.
Hoje em dia já é mais difícil, né, você usar isso, mas tem gente que ainda utiliza. Agora, quando você transporta isso para uma fritura de um fast food, de um restaurante, muitas vezes essa gordura trans é utilizada para fritar batatinha, por exemplo, salgadinho, pastelzinho, porque essa gordura é uma gordura que vai ficar mais tempo, vai levar mais tempo para ela rancificar e oxidar. Então o restaurante, a rede de fast food utiliza várias vezes o mesmo óleo, a mesma gordura para fazer essa fritura. E a gordura trans a gente já sabe que está muito relacionado ao aumento da inflamação, piora da saúde hepática, além desses óleos refinados que são muito inflamatórios. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre diferentes tipos de óleo, quais são os melhores e piores óleos de alimentação. E tem um vídeo falando das melhores gorduras para você de fato consumir, que podem melhorar a saúde do seu fígado sim, que são principalmente o azeite, as gorduras saudáveis, por exemplo, da linhaça, dos peixes, do óleo de abacate, que é comparável à gordura do azeite, e uma opção pode ser a banha de porco em quantidade moderada. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Cuidado também com o consumo de salgadinho de pacotinho, batatinha frita, outros salgadinhos de milho, snacks, coisas que são fritas, às vezes nem são fritas, são assadas, mas tem uma grande quantidade de gordura, por incrível que pareça. Então lembra sempre de observar o rótulo dos alimentos. Eu tenho um vídeo explicando mais como ler o rótulo da maneira certa e o que você deve observar no rótulo para verificar se aquele produto é um produto de qualidade ou não para você e para sua família. Esses produtos de salgadinho de pacotinho, eu vou chamar de salgadinho de pacotinho, mas você já viu que pode ser batata, pode ser tudo isso, né? Eles estão muito ricos em fritura, né? Porque normalmente eles são já pré-fritos, são fritos. Então tem uma grande quantidade de gordura e muitas vezes frito é uma gordura de pior qualidade. São muito ricos em sódio e são normalmente à base de carboidratos simples ou ricos em açúcar. Então, às vezes eles são à base de milho, como eu te falei, eles são à base de batata, são à base de farinha de trigo refinada. Então, tudo isso além da gordura tem um índice glicêmico alto, tem muito açúcar e tem muito sal. Então, acaba sendo uma bomba pro fígado. E muita gente consome isso, gente, assim, toda semana. Tem gente que consome depois do jantar, tem gente que consome como lanche da tarde, tem gente que consome como um petisco, vendo um filme, um jogo. Então, cuidado. Lembra que eu tenho aqui no canal uma receita de uma playlist, né, de receitas de petiscos saudáveis que podem entrar nesse lugar com menos carboidratos e sem frituras. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para te ajudar. Outro item dessa nossa lista tem que ser a bebida alcoólica. A gente sabe que o álcool é extremamente prejudicial para o nosso fígado. O álcool, ele é metabolizado no fígado, ele exige muito do fígado e ele forma subprodutos do seu metabolismo que são tóxicos para o fígado. E a gente sabe que as pessoas que consomem uma alta quantidade, um alto volume de álcool no dia a dia, estão mais predispostas a terem problemas do fígado, inclusive de desenvolverem cirrose. Para os homens, a dose indicada máxima por dia, não é que indicada, né? Tolerada por dia máxima, são 2 doses de bebida alcoólica. E para as mulheres é 1 dose de bebida alcoólica por dia. Isso é muito complicado, porque nem todas as pessoas devem consumir bebida alcoólica. Isso está querendo dizer que a dose máxima tolerada. Mas, obviamente, que o ideal é que você não consuma todos os dias bebida alcoólica, porque o álcool é como se fosse um peteleco lá no seu fígado todo dia, né? Que você tá pedindo para ele eliminar essas toxinas, metabolizar esse produto que ele não entende muito bem. Isso não é um alimento. Lembra que o álcool também tem calorias. Quando a gente compara com carboidrato e com gordura, 1 grama de carboidrato e proteína tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, o álcool tem mais caloria do que o pão, do que a batata, do que um bife. O álcool abaixa as suas inibições, faz com que você coma mais dessas coisas que não são saudáveis durante o consumo da bebida alcoólica. E a bebida alcoólica muitas vezes não é só álcool, às vezes é uma caipirinha que tem açúcar também, às vezes é um drinkzinho. A cerveja tem muito carboidrato além do álcool, então cuidado com tudo isso, porque o álcool pode ser uma bomba para o seu fígado. E também tem pessoas que não consomem diariamente bebida alcoólica, mas consomem fim de semana, e quando consomem uma quantidade exagerada, que o álcool, o fígado fica lutando para conseguir metabolizar aquilo tudo, a pessoa fica arrasada no dia seguinte. Gente, se você ficar arrasado assim, isso não tá fazendo bem pro seu corpo. Vamos lembrar de observar os sinais que o nosso corpo dá pra gente, que alguma coisa não tá fazendo bem. Diminua o máximo possível da bebida alcoólica e, se puder, se abstenha dela. Último item, mas não menos importante, é o consumo de medicação sem orientação médica. A medicação, da mesma forma que o álcool, né? Muitas medicações são metabolizadas no fígado
Então, quando a gente consome a medicação sem orientação médica, a gente pode estar consumindo uma dose maior do que deveria, um período de tempo maior do que deveria, e os remédios podem interagir entre si ou até mesmo com a alimentação e causar problemas adversos no nosso fígado. Isso principalmente está muito relacionado a anti-inflamatórios sem indicação médica, alguns analgésicos e antibióticos que as pessoas tomam por conta própria. Claro que normalmente a gente não associa o consumo de antibiótico por conta própria, porque a gente sabe que ele precisa muito de indicação médica, mas infelizmente algumas pessoas fazem isso, né? E com relação ao analgésico e anti-inflamatório, é pior ainda, porque muitos deles são vendidos sem receita médica, né? Não precisa de receita, são de venda livre. E a pessoa tá com uma dor no joelho, uma dor no quadril, machucou o ombro, fazendo alguma coisa, e toma o anti-inflamatório ou o analgésico sem controle por muito tempo. No caso dos anti-inflamatórios é mais complicado ainda, porque tem gente que fica meses tomando e são remédios que são muito fortes para o fígado. Então lembra, mais uma vez, de qualquer remédio que você for tomar, mesmo que seja um remédio de venda livre, fala antes com o seu médico. Principalmente se você já tem algum problema no fígado, se você já tem outro problema de saúde, se você já toma outros remédios de uso contínuo. Isso é muito importante para você. Lembra que eu tenho aqui no canal algumas playlists que podem te ajudar se você busca melhorar a sua saúde com o fígado. A primeira delas é uma playlist que correlaciona o consumo de alguns alimentos com a saúde do fígado, onde eu falo especificamente, por exemplo, pão e fígado, ovo e fígado, alguns alimentos que a gente consome no dia a dia, como eles impactam na saúde do fígado, ou para bem ou para mal. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Tem uma outra playlist falando mais de problemas no fígado, sintomas de problemas no fígado. Tudo isso vai ficar aqui embaixo na descrição para te ajudar, tá bom? Aproveita e fala pra mim aqui se você verificou que cometiu algum desses erros, qual desses erros você comete, qual deles você vai começar a mudar hoje mesmo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita e curte, porque isso é muito importante pra mim. Isso mostra pro YouTube que você gosta do canal e que você me apoia. Então isso é super legal e muito importante mesmo. Faz sua parte e deixa a sua curtida. E falando em fazer sua parte, também compartilha esse vídeo aqui com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.